Então, pessoal, dando sequência à nossa aula, a gente vai realizar essa atividade aqui juntos, né? É importante vocês pegarem o módulo de vocês e fazerem agora. Está na página 422. E aí, assim, é, nós vamos fazer agora já, né? Eu vou aqui comentando cada uma das questões. Não vou passar para a gente corrigir na próxima aula, não, para a gente não perder tempo. E aí viram muitos feriados na sexta-feira, a gente pode ficar prejudicado. E aí o que ocorre é o seguinte: à medida que eu estiver explicando e falando, que você não só copie as respostas, mas que você também entenda, compreenda o conteúdo, que você esteja por dentro, né, entendendo ali tudo aquilo que está sendo explicado em cada uma das questões. E qualquer dúvida, vocês podem procurar. Então, vamos lá. A primeira questão pergunta, né? O que foi o Renascimento? Então, o Renascimento, ele é o período que determina o fim da Idade Média. Então, observe que até a unidade 1, a gente estudou a Idade Média. E aí, que a gente viu, né, o período medieval, as questões do feudalismo, o surgimento de uma nova visão lá com a queda do feudalismo. E aí a gente tem ali o período do humanismo que vai transitar, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna. E aí a gente tem agora que o Renascimento, é o período que determina o fim da Idade Média, no qual surge uma nova perspectiva de ver o mundo e o ser humano, bem como um renovado interesse pelas artes e pela ciência, com base na recuperação das antigas culturas gregas e romanas. Então, o Renascimento, e aí, né, a palavra renascer, né, vem justamente disso, renasce a nova vida, né, uma nova visão. Aqui, o comércio, a cultura, o novo modo de vida. Então, as pessoas que estavam no campo vêm para a cidade. Então, por isso que chama aí de renascimento. Qual a importância do renascimento? Um homem, um momento em que artistas e intelectuais promoveram mudanças na forma de pensar e de agir, rompendo com o poder da Igreja Católica e com a tradição que persistiram por mais de 1000 anos. Também foi um período de resgate da cultura greco-romana e dos valores do humanismo. Então, nós não estamos falando aqui de um período curto, não, né? Talvez na nossa cabecinha fique ali pensando que período foi esse. E aí é importante a gente dizer aqui de quando surge o cristianismo, né? Na Idade Média, a gente vai ver a Igreja Católica, né, centralizada ali com o poder, né? O cristianismo, lá no topo da pirâmide, quem estava primeiro era o clero. Então, o clero, ele estava no topo, né? Ele estava em cima. Então, tudo aquilo que era adquirido, comercializado, os impostos que eram pagos, uma parte ia para quem? Ia para o clero, ia para a Igreja Católica. Então, aí havia uma centralização do poder. A visão teocêntrica também. A visão teocêntrica era Deus era o centro de tudo, a religião ela estava no centro. Né? O pensamento voltava-se para quê? Para a religião. Então, é algo do período medieval. Nesse período, e aí eu quero chamar a atenção para vocês de quando surge o cristianismo. A história, ela é marcada, né? A gente viu que a pré-história e a história, a pré-história, está antes do desenvolvimento da escrita. A partir da escrita, a gente tem a história. No período da história antiga, a gente viu todo aquele surgimento daqueles povos, não sei se vocês viram os incas, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente viu os maias, os iorubás. Então, são povos que foram surgindo e se desenvolvendo também na própria Idade Média. Então, na Idade Antiga, né, a gente vai ter aí a expansão do cristianismo. Então, nós temos a história marcada, né, a partir do nascimento de Cristo, um novo período da história, certo? Então, esse novo período ele é marcado que pela Idade Antiga, a Igreja Católica ela vai se expandir, o cristianismo, né, vai se expandir aí, e existiam-se outras religiões. No cristianismo, a gente tem aí uma religião né, que adora um só Deus, monoteísta, né, a gente chama assim a religião monoteísta, que adora um único Deus. Antes disso, a gente tinha as religiões politeístas, que adoravam a vários deuses. Então, há uma expansão do cristianismo ali, né, de Jerusalém a Roma, e vai se estender ali por toda
toda a Europa e depois por todo o mundo. E aí, com o Renascimento ele vem, vamos dizer assim, contrário, romper com esse poder da Igreja Católica, né? Essa centralização que a Igreja Católica ela tinha, né? É lógico que aí aqui, como foi dito várias vezes, né? Eles não deixavam, estavam rompendo com essa questão do poder, colocando o homem, a necessidade humana como centro, né? Retirando o foco da religião, mas sem abrir mão de alguns princípios cristãos, né? Como a gente vai ver depois nas telas, nas obras de artes e tudo mais. Então, só disse isso para que a gente se situar melhor dentro da história. Por que aconteceu uma ruptura? Ruptura é mudança, transformação entre o pensamento medieval e o pensamento moderno. O humanismo foi uma nova visão do ser humano e do mundo, caracterizado com o movimento intelectual desenvolvido na Europa, ligado ao Renascimento, que se originou no século XIV. Nesse contexto, é possível afirmar que o humanismo representou uma ruptura com o raciocínio medieval, no qual predominava o poder religioso. Os humanistas dedicaram-se ao estudo da vida e dos costumes do homem, influenciados pelos autores clássicos da antiguidade. Isso contestava o pensamento medieval interessado na busca de Deus e na orientação da igreja. Então, foram as mudanças, as transformações entre o pensamento medieval da Idade Média e o pensamento moderno da Idade Moderna. Que grupo social deu origem a essas novas ideias e por quê? O desenvolvimento da burguesia originou, a burguesia eram os comerciantes, né? Lembrando, quando a gente fala dos burgueses, que é bom a gente lembrar sempre disso, que são os comerciantes, que eram eles quem comerciavam e ficavam cada vez mais ricos. Então, o desenvolvimento da burguesia originou os ideais do Renascimento, que começou no final da Idade Média, e esteve associado ao desenvolvimento do individualismo. A burguesia, enquanto classe social emergente, precisava do apoio de uma nova forma de pensamento que endossasse suas necessidades. Romper com o poder da Igreja Católica era uma forma de garantir essa nova visão do homem e seus anseios. Período em que várias ciências como medicina, astronomia, física, entre outras, alcançaram um notável desenvolvimento. Qual foi o período? O Renascimento. Então, no Renascimento, as ciências, a medicina, a astronomia, a física, a matemática, a arte, ela começa a ter aqui notoriedade, ela tem um grande desenvolvimento. Período histórico que reflete a capacidade da razão humana para se desenvolver em todos os ramos do conhecimento. O Renascimento também, letra A. De acordo com o mapa, em que territórios os centros artísticos se concentraram? Então, aonde estavam os centros artísticos? Então, observe aí o mapa. Vou pegar aqui no meu livro que eu olho melhor. A tela do computador me incomoda. Então, aqui a gente vai ter os principais centros artísticos estão aonde? Na cor rosa. Na linha verde, a gente tem a difusão do Renascimento italiano, né, da Itália. Observe que de Roma, ele vai se estender, Roma, aonde, né, a igreja ela vai se fixar, depois se estender aí por vários territórios. Então, observe que vai se ramificando aí por outros territórios. E na bolinha branca, os principais centros do Renascimento do humanismo. Então, os centros artísticos estavam aonde? Estavam em Toledo, em Salamanca, Paris, na Itália, em Roma, Florença, Bolonha, Venezuela, Pádua, né, Paris, Bruxelas. Então, observe que vai se expandindo. De Roma, da Europa, ele se expande. E o período dos centros do Renascimento e do Humanismo, a gente vai ver aí, em vários outros territórios também. Então, aí na linha de baixo você vai colocar, né? Itália, entre parênteses, Florença, Veneza e Milão, difundindo-se por toda a Europa Ocidental e Central. Imagine que você é um rico burguês italiano do século XVI e realiza as seguintes atividades. A gente viu que os burgueses e a Igreja Católica, ela incentivava os artistas, né?
eles patrocinavam, né, os grandes artistas para fazer suas obras, incentivando. Então, depois de investigar as obras dos artistas do período, você deve escolher um deles para patrocinar. Então, você vai escolher um artista desse período do Renascimento e vai escolher para você ser o patrocinador. O que você escolheria para decorar a sua casa e que motivações você teria como burguês para se interessar por essa arte? Então, você é um burguês. Sendo burguês, qual o artista que você vai patrocinar? E você vai escolher uma obra dele para decorar a sua casa. Por que você vai fazer isso? Então, você vai colocar aí na sua resposta pessoal da questão de número 4. Então, concluindo, sobre o humanismo, um movimento intelectual, mudança da percepção de homem, o antropocentrismo, né, o homem como centro, eruditos e historiadores revivem um mundo antigo, e pedagogia humanista, gramática, poesia, retórica, história e filosofia. O Renascimento é um movimento artístico, o homem como centro de todo o conhecimento, a mentalidade individualista, separa o civil do religioso, renovação dos valores estéticos e valores voltados para as ciências e as artes. Qual é a sua opinião sobre o Renascimento? Então, o que você achou sobre o Renascimento? Coloque aqui as suas conclusões, certo? Quero só numa linha não, viu? Várias linhas aí, né, sua reflexão sobre o Renascimento. Certo? Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Caso não entendam, pode colocar suas dúvidas no grupo que a gente vai discutir. Forte abraço e até a nossa próxima aula.